Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar isso, mais uma resolução de questão 42. Caso questãozinha de direito constitucional também. E, obviamente, né, você consegue resolver sempre por meio daqueles nossos desenhos, né, que estruturam toda a organização administrativa aqui dentro do Brasil. Essa questão aqui, ela trata do CNJ. Olha só. O Conselho Nacional de Justiça recebeu o expediente relacionado à atuação de João, juiz de direito do Estado de Delta. De acordo com a narrativa, em sede cautelar, no âmbito do processo penal, João, eu já imagino aqui que você se incomoda quando você vê em sede cautelar, no âmbito do processo penal. E essas coisas, essas expressões, pessoal, elas estão aqui. E se você não tem vocabulário jurídico, você acaba se perdendo numa questão que é boba e simples. Tá? Assim como nós vimos aquela lá, está afeto, reputa-se, impugna-se ou insurge-se, prescinde-se. Você tem que ter uma listinha de palavras aí que é o seu vocabulário novo, aquela expressão que você não domina ainda. Você precisa ter isso. Quando você adquire isso, quando você tem isso em mãos, fica tudo mais fácil para você resolver as questões. Essa questãozinha aqui, por exemplo, a gente resolve com um desenho bem tranquilo, simples e fácil, né, como eu costumo dizer, como tudo em língua portuguesa, mas é só você observar e lembrar dos órgãos do Poder Judiciário. Eu sempre desenho aqui sempre a gente demonstra como é que são os órgãos do Poder Judiciário. Não sei se você se recorda, nós temos aqui no topo o Supremo, né, Tribunal Federal. Aí nós temos abaixo o STJ, que é a Justiça Comum. De um lado tem o TJ, do outro lado o TRF, que é a Juiz Federal, competência, né, da Justiça Federal. O juiz pensa que é Deus, juiz federal tem certeza que é. Aqui você entra depois na Justiça Especializada. Desse lado aqui, você tem especializada. Por exemplo, trabalhista. Então você tem o TST, que é especializado em trabalhista, os tribunais regionais do trabalho e os juízes do trabalho. Assim como você também tem o TRE, né, o TSE, e depois o TRE, e o juiz eleitoral. E também o militar, né? Você tem aqui o Superior Tribunal Militar, os tribunais militares, não tem todos os estados, e o juiz militar. E o CNJ onde fica, Rafinha? Fica aqui, ó. O Conselho Nacional de Justiça, ele está aqui, ele faz parte do Poder Judiciário. Ele é um órgão do Poder Judiciário que não tem capacidade jurisdicional. Ele não resolve, por exemplo, controle de constitucionalidade também. O CNJ ele está ali, faz parte, mas ele é um órgão que cuida da administração do Poder Judiciário. Imagina, por exemplo, uma situação relacionada com licitações, ele que resolve. E ele tem membros que compõem aqui, né? São 15 membros do CNJ. É facinho você decorar, olha só, vou fazer a conta. 5, né? Não fica aqui. Desculpa. 6 não ficam aqui. 6 são assim. 6 são 2 membros que são advogados, 2 membros do Ministério Público, Ministério Público da União, né, e Ministério Público Estadual, e também você tem aqui 2 cidadãos, né, ali nomeados pelo Congresso Nacional. Então você tem 2 advogados, 2 membros do Ministério Público, 2 cidadãos. E os outros, sabe? Os outros 9. Você conta aqui, ó, que fácil, ó. Exclui a eleitoral e a militar. E junta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, esses 9 aqui fazem parte do CNJ, assim como 2 advogados, 2 membros do Ministério Público e 2 membros ali, cidadãos indicados pelo Congresso Nacional. Então, o STF, ele é um órgão de cúpula que está no topo, faz controle de constitucionalidade, assim como todos os demais órgãos do Poder Judiciário. O CNJ não faz isso. O CNJ ele não vai revisar nada nesse sentido. Ele trabalha na parte administrativa. O CNJ edita resoluções. Resoluções, né, são palavras, uma palavra assim como medida provisória, uma palavra assim como lei, emenda constitucional. A resolução é um documento que tem força. Tá? Algumas resoluções, obviamente, não estão ali, não são resoluções do Congresso Nacional, que são atos normativos primários, mas são normas que existem. E aí, aqui você tem, né? O CNJ recebeu um expediente relacionado à atuação de um juiz, de acordo com a narrativa em sede cautelar, no âmbito do processo penal, João proferiu decisão judicial. Então veio uma decisão dele que violou a ordem constitucional, pois teria condenado uma pessoa sem que ela e seu advogado tivessem participado da colheita de provas. A referida manifestação solicitava então, que o ato judicial praticado por magistrado fosse devidamente revisto pelo CNJ. À luz dessa narrativa, segundo a Constituição da República, assinale a opção que indica corretamente o entendimento a ser adotado pelo CNJ. E o CNJ, ele vai, por exemplo, né, como eu disse, participar da parte da organização administrativa do Poder Judiciário, mas ele não vai trabalhar ali não é, com a revisão das decisões em si. Você tem que fazer recurso para o TJ, para o STJ, para o STF, fazer uma reclamação constitucional para o STF, às vezes porque desrespeitou uma súmula vinculante, reclamação para o STJ, porque desrespeitou uma súmula, desrespeitou a competência daquele tribunal em si. Olha só, o CNJ é parte do estrutura do Poder Judiciário, mas não está constitucionalmente autorizado a rever ou desconstituir a decisão judicial do Estado Delta, né? Desculpa, a decisão judicial que foi proferida ali naquela localidade em si, né? Que é do Estado Delta. Gente, olha só, a letra C e D. O CNJ, por ser órgão de controle externo, diretamente vinculado ao Ministério da Justiça, não, gente, o Ministério da Justiça, ele está debaixo do Poder Executivo.
Você tem o Poder Executivo no topo, aí você tem os ministérios, Ministério do Transporte, da Fazenda, do Estado de Defesa, Ministério da Agricultura, Ministério da Justiça, tá? Ali o CNJ não está. Quando você desenha, quando eu desenho com vocês aqui, divido, né? Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, essas divisões dos três poderes, é muito importante para você resolver a questãozinha dessa, olha só. Essa é a segunda questão de graça de direito constitucional que nós temos aqui, né? Então ele não faz parte do Ministério da Justiça, não. Não poderá exercer controle da atividade jurisdicional. Realmente, esse pedaço está certo, mas o primeiro pedaço aqui não está certo, né? Lembrando que o Ministério da Justiça, ele é um órgão, ele que fica acima do Comitê dos Refugiados. Então, uma pessoa que está lá de fora, ela vem aqui dentro do Brasil, ela procura resolver seus problemas dentro do comitê, né? E se não conseguir, faz recurso para o Ministério da Justiça, tá bom? Ó, o CNJ não faz parte da estrutura judiciária. Olha só que fácil de você excluir essa alternativa. E apesar de seus poderes jurisdicionais atípicos, não está autorizado a desconstituir. Então, olha só, esse pedacinho aqui é ridículo, esse pedaço aqui também é ridículo. Aí sobrou, né, a letra B e a A. A letra B, a matéria deve ser analisada pelo CNJ, que, por ser órgão do Poder Judiciário, terá plenos poderes para desconstituir a defesa, a decisão em tela. Então, entre a A e a B, né, você poderia ficar com dúvida, né, porque talvez você não teria certeza. Será que o CNJ ele não pode desconstituir a decisão judicial, né? Aí é difícil, né? Mas entre a A e a B, pessoal, se você ficar, já é bem melhor do que você ficar entre as quatro, né? A C e a D você excluiria fácil ali. E a gente fala isso várias vezes no cursinho, que o CNJ não tem essa competência. Eu dou exemplo até brincando, né? Que teve uma época que alguns juízes foram fazer um tipo de curso, e aí veio lá, o CNJ fez uma resolução, editou uma resolução dizendo que o juiz não poderia ser coach. Então, isso é uma estrutura meio que administrativa desse órgão ali dentro do Poder Judiciário, o CNJ, tá bom? Mais uma vez, foco, força e fé, farra depois de muito estudo, beijo do magro e vamos que vamos. Não deixe de curtir e encaminhar para o colega se você gostou desse videozinho. Até mais, tchau.